Fala galera, resenha na área para falar do Campeonato Paulista. A 10ª rodada acabou e agora já com todos os times com o mesmo número de jogos, faltando 2 rodadas para acabar a fase de classificação, vamos dar um panorama geral para vocês aqui de como está o Campeonato Paulista, começando pelo grupo do Santos, o Santos que venceu a Portuguesa no final de semana por 4-0. Mas mesmo assim, mesmo com essa grande vitória do time santista, ainda continua fora da zona de classificação. O Santos hoje tem 13 pontos, atrás de Botafogo e Bragantino com 14. Bragantino sendo o segundo do grupo, Botafogo é o primeiro, mas tecnicamente empatados os dois. O Santos precisa vencer os 2 jogos, ou no mínimo vencer um e empatar o outro, essas 2 últimas rodadas, para pensar, cogitar uma classificação. E a situação do Santos ainda é um pouquinho complicada, porque tem nesse final de semana nada mais nada menos que o Corinthians, um clássico nesse final de semana para o Santos. E o Corinthians, para todo mundo que anda vendo, tanto o Corinthians quanto o Santos, o Corinthians é favorito nesse jogo. O time do Santos está se reestruturando, teve a volta do Lucas Lima, mas mesmo assim, principalmente se Renato Augusto jogar, o Corinthians é um time mais forte, é um time mais equilibrado e é um time que é o favorito do confronto. Óbvio, tem aquela, favorito não quer dizer que ganhou o jogo, só que é favorito, beleza? E já aproveitando, vamos falar dele, o Corinthians venceu por 3-0 o Mirassol dentro de casa. O Corinthians teve um jogo relativamente tranquilo. A equipe do Mirassol, que em outros tempos fazia frente junto com o Bragantino às grandes, esse ano não está fazendo um bom Campeonato Paulista, apesar de que ainda tem uma pequena chance de classificar, mas para mim é praticamente nula. Mirassol até que tentou, mas o time do Corinthians já é um time mais consolidado. Apesar do Fernando Lázaro ainda estar tentando, ainda está procurando o melhor caminho como técnico, mesmo assim, o time do Corinthians já é um time muito forte e vai com tudo no final de semana agora, nesse domingo, para cima do Santos. E como eu já disse, para mim é o favorito do confronto. O Corinthians que está bem tranquilo, é o líder do grupo com 18 pontos. Sobrando, o segundo colocado, que é o São Bento, tem 9 pontos. O Corinthians vai jogar em casa contra o São Bento ou contra quem vier, já que todos os 3 podem se classificar, porque está tudo uma nhaca só. Provavelmente o Corinthians vai passar com tranquilidade pelas quartas de finais. Jogando em casa, o time do Corinthians é muito forte, então vai ser muito favorito nessas quartas. Seja o São Bento, seja qualquer um dos outros dois, provavelmente é o São Bento, entre os ruins é um pouquinho melhor. Mas vamos lá. E por falar em São Bento, vamos aproveitar para falar do São Paulo, que enfrentou o São Bento fora de casa, não tomou conhecimento. Foi 3-0 São Paulo, fora de casa, em cima do São Bento. E só mostrou que, apesar do São Paulo não ter jogado uma partida forte, não ter jogado uma partida tão boa, seja tática, seja tecnicamente, não precisou de muito para o São Paulo poder vencer com extrema facilidade, com extrema tranquilidade. O São Paulo é a terceira melhor campanha do Paulista, atrás somente de São Bernardo e Palmeiras. São Bernardo, esse que vai enfrentar o São Paulo nesse final de semana, vai ser um ótimo jogo para a gente medir um parâmetro do quão bom esse São Bernardo está e do quão bom esse São Paulo está. Esse para mim vai ser um belo jogo dessa rodada. Além do clássico Santos e Corinthians, já temos 2 jogos que vale a pena ficar de olho e você vai ver tudo aqui. Assim que acabar a rodada, você vai ficar sabendo de tudo aqui no Resenha do Trio. Então segue a gente aí, curta, comenta, compartilha. E vamos falar dele. O melhor time do campeonato, o único invicto e que tá sobrando. O Palmeiras venceu por 2-0 dentro de casa com tranquilidade o Bragantino. Apesar de ter ficado boa parte do tempo 1-0 até mais ou menos os 90, foi quando o Breno Lopes ampliou o placar. O Palmeiras fez uma boa partida, o Bragantino ameaçou, mas não foi aquela ameaça, não precisou
jogar tudo que sabia o Verdão para poder ganhar o jogo. E agora continua passos largos à frente dos demais. O principal problema do Palmeiras, talvez a principal inquietude do Palmeiras e dos palmeirenses, e eu me incluo nisso, é que o São Bernardo, segundo colocado do grupo, é também o segundo colocado no geral, vem fazendo uma campanha histórica, o São Bernardo. E o Palmeiras, por mais pontos que possa ter, por mais invicto que seja, o Palmeiras, se cochilar nessas duas últimas rodadas, o Palmeiras decide as quartas de final fora de casa. Hoje a diferença é de 1 ponto do Palmeiras para o São Bernardo. O Palmeiras tem 24 pontos, o São Bernardo tem 23. São as duas melhores campanhas, assim, longe. Acho que quem chega mais perto é o São Paulo com 20. Vai ser interessante vermos aí no final de semana o jogo dos dois, São Paulo e São Bernardo. E aí o São Paulo pode chegar a 23 e adquirir a segunda colocação geral, que é muito importante. No momento, Palmeiras e São Bernardo já estão classificados, o confronto já está definido, falta somente estipular aonde será. Bom, galera, isso era o que a gente tinha para passar da 10ª rodada. Vamos estar lançando um outro vídeo falando um pouco mais desses jogos e dando o meu palpite para esses próximos jogos da 11ª rodada do Paulistão. E assim que se efetivar os confrontos e os mandos das quartas de final, vamos estar falando tudo dos confrontos e dando nossos palpites para ver quem passa, inclusive as classificações, principalmente no grupo do Santos. Tá tudo em aberto, então vale a pena ficar de olho no Paulistão que tá funilando, beleza? Esse é o Resenha do Trio, um abraço para todos. Para vocês que nos ajudem, dá o seu comentário aqui, dá o seu feedback pra gente, vê o que você tá gostando, o que você não tá gostando. Curta o vídeo, se inscreva no canal e nos ajude aí, beleza? Falou, valeu, fui!